Na campanha de fake news do Bolsonaro, a tentativa é fazer do Daniel Silveira, um deputado federal que cometeu o crime de atacar a democracia, porque dentro da democracia a gente tem que ser tolerante, tem que tolerar muita coisa. O que a democracia não pode tolerar é aqueles que defendem o fim da democracia, porque aí a gente vai para uma ditadura. Essa tentativa do Bolsonaro, claro, como você disse, é uma forma de tentar transformá-lo numa espécie de Marte. A gente tem que ver como que o Supremo Tribunal Federal vai reagir a essa decisão do presidente da República. O artigo 84 da Constituição Federal dá ao presidente da República o direito de indulto, de perdão presidencial. Isso está consagrado em todas as constituições brasileiras, nas constituições dos principais países, é algo que remonta à Revolução Francesa, à Revolução Inglesa, em que o rei tinha o poder de perdoar alguns criminosos, em nome dos interesses do Estado. No caso da Constituição brasileira, ela prevê possibilidades em que esse perdão não pode ser concedido. Como o Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo e uma das acusações é de um crime continuado, de ataque aos poderes, temos que ver se o Supremo vai entender que essa decisão do Bolsonaro extingue a punibilidade, né? Esse perdão que o Bolsonaro dá é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, você não pode ser punido, a justiça te condenou, mas eu estou extinguindo a punibilidade, você está livre apesar de ter sido condenado. Não é uma absolvição, é um poder que o presidente tem, é bom que o presidente tenha, porque há situações em que, em nome do interesse do Estado, é importante que um presidente tome decisões difíceis e dê indulto e perdão a algumas figuras que eventualmente cometeram crimes, mas em função dos interesses do Estado brasileiro, aquilo se justifica. No caso, não há justificativa nenhuma. Esse é um deputado federal que abusou da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar ela não pode servir de manto para um parlamentar cometer crimes, e foi o que ele fez. Ele cometeu crimes. O advogado dele até fez uma sustentação oral muito boa ontem no Supremo Tribunal Federal. Eu acompanhei. Acontece que o Daniel Silveira fez, Gabi, foi ofender a Constituição brasileira, foi ofender a democracia brasileira, foi pregar o fim da democracia, pregar a substituição dos 11 ministros do Supremo, falou em dar uma surra no ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não está cobertado pela liberdade de expressão, não. O direito não tem nenhum direito absoluto, nem o direito à vida, ele é absoluto. Quando você mata alguém em legítima defesa, tira a vida de alguém, isso significa que aquele direito não é, a vida não é absoluta. Então temos que ver como que o Supremo vai reagir a essa decisão do Bolsonaro. O Bolsonaro está confrontando o Supremo Tribunal Federal e, como você bem disse, tentando transformar um criminoso num mártir. O Daniel Silveira não é mártir de liberdade da expressão nem aqui nem na Lua. Ele é um deputado federal que cometeu crime e tem que ser punido. E a punição que o Supremo deu a ele tem que ser muito bem-vinda, porque é o Supremo dando limites a esse discurso golpista, mostrando para os golpistas que eles têm que respeitar o marco constitucional brasileiro, as leis brasileiras, o processo democrático brasileiro. Então, acho que o próximo lance é ver como que o Supremo vai entender o alcance da decisão do Bolsonaro. Se essa decisão do Bolsonaro, do ponto de vista do Supremo, se ela é constitucional. Porque numa democracia, o Supremo tem a última palavra, nem que seja para errar, mas a última palavra é a do Supremo Tribunal Federal. Aí temos que aguardar como que o Supremo vai avaliar esse lance do Bolsonaro, Gabi. Pois é, Kennedy, não dá para deixar de ressaltar que essa decisão do Supremo vem num ano de eleições, né? Então, isso é muito importante. Eu também queria aproveitar para te perguntar, a imunidade parlamentar não dá o direito de fazer discurso de ódio e ameaçar a democracia, né? Esse entendimento do Supremo, essa decisão, ela dá um recado de que não é um vale-tudo, Kennedy? Você está corretíssima, não é um vale-tudo. E o Supremo já se manifestou sobre os limites da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar serve para proteger a consciência e a ação do deputado, do senador, do parlamentar na defesa do seu mandato, porque ele representa um setor da sociedade, né? Ele tem um diploma eleitoral, ele é um representante do povo. Acontece que o Supremo já entendeu que essa imunidade parlamentar ela tem limites, ela não pode servir para acobertar crimes comuns e crimes de responsabilidade, porque aí ela vira um salvo-conduto para um vale-tudo. E democracia não pode permitir vale-tudo. Se a democracia permite vale-tudo, a gente sai do império da lei, né? A lei tem que valer para todo mundo, inclusive para um parlamentar, para um presidente da República, para os ministros do Supremo. Portanto, essa condenação do Supremo
do Daniel Silveira, eu acho que é uma condenação importante, porque ela está mostrando que o Supremo quer colocar limites ao golpismo brasileiro. Ô, Gabi, a gente tem visto o presidente da República, a gente tem visto ministros militares fazendo discursos golpistas, ameaçando a democracia brasileira. Isso é inadmissível, a gente não pode aceitar isso como uma sociedade civil. O Brasil não é uma república de banana. O Brasil ele tem tamanho para ter projeção geopolítica no mundo, ser uma potência ambiental, ser uma potência econômica. O Brasil tem uma cultura muito rica, tem uma das maiores populações do mundo. Não pode ser tratado pelo Bolsonaro e por esses ministros militares e esses deputados golpistas como Daniel Silveira como uma república de banana. Então, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal fez muito bem, porque está mostrando que tem limite. Eu acho que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, eles aprenderam com a lição de 2018. Deixar a mentira prosperar como arma política, deixar o ataque à democracia campear livremente, é uma coisa que enfraquece a própria democracia. A gente não pode admitir isso não, Gabi.